O que queremos hoje meditar no livro de Êxodo é uma história marcante do capítulo 17, do versículo 7, o título que vamos falar chama-se Formando um Espírito Diferente. A questão não é falarmos o quanto ouvimos de Deus o que Ele quer fazer em nossas vidas. A grandeza não é ter uma promessa de Deus. A grandeza é entender se temos um espírito que esteja alinhado com o pensamento e o padrão e a qualidade do que Deus pensa fazer na nossa história. Se alguém pode ler para nós, do versículo 1 em diante ao 7, pode, por favor, Márcia passando. Quem pode ler o verso? Toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa história é uma história magnífica porque conta o processo no qual o Pai se relacionou com o povo. Sabe, por mais de 400 anos o povo ficou 430 anos em um estado de escravidão no Egito. Quando eles adentraram no Egito como comerciantes e saíram como escravos, porque ao longo dos séculos o Egito roubou e explorou desse povo toda a personalidade que eles tinham como pessoa, como toda a referência de identidade espiritual. Na verdade, o Egito foi uma oportunidade que matou o destino e o futuro do povo de Israel. Quando nós pensamos que nem toda oportunidade, ela nos dá garantia que Deus estará conosco daqui a 100 anos, a grande importância de nossas vidas não é entender as oportunidades que abraçamos hoje. É sim entender se daqui a 100 anos, 200 ou 30 ou 20 anos, o que você produzir com Deus dentro dessa oportunidade vai gerar um legado, um fruto, e que pessoas da tua descendência não se tornarão escravas pela escolha que você faz hoje. Então, o grande ponto do pensamento de Deus em nossas vidas é entender que todas as nossas ações irão gerar ou uma liberdade ou uma escravidão. Toda a Bíblia, ela nos mostra o plano de Deus dessa forma. Por isso, a questão não é o caminho que pegamos, mas é o caminho que pegamos com Deus, ou que Deus pega conosco. E quando falamos desse texto, nos fala que o povo havia saído do Egito. Era uma viagem de 40 dias. Eles deveriam passar por 7 desertos. E quando o povo saiu do Mar Vermelho, o primeiro lugar que eles se depararam foi depois de um grande milagre. Você sabe o que é passar o Mar Vermelho a seco? Isso nunca havia acontecido na história. E eles estavam tão animados, que depois de um grande milagre, Deus os levou a um lugar de águas amargas e salgadas, chamado Mara. Você sempre pergunta a Deus por que depois de um grande milagre sempre vem um grande problema. Toda a Bíblia é assim. Parece que de alguma forma os problemas não chegam para coroar os milagres.
Mas de alguma maneira parece que os problemas chegam para nos fazer contradizer ou duvidar daquilo que foi feito. E o povo de Israel entendeu que a primeira coisa que eles encontraram ao sair do Egito foi água amarga. Eles já tinham sofrido por mais de 400 anos e falaram a Moisés: você nos trouxe aqui para morrer? Não. A água amarga na Bíblia tem um símbolo de desintoxicar. Quando você bebe algo amargo, você vomita. Entende? Então sempre todo o processo de Deus, antes que a sua vida chegue a um plano de plenitude, o que você passa por um processo de ser desintoxicado. Desintoxicado de teus valores, conceitos, religiosidade, estrutura pessoal, achômetro, enfim. Assim trabalha o Pai. E nesse caso nos diz que esses caras estavam parados num deserto e eles chegaram a um lugar, estavam cansados, muito cansados. E Deus os levou a um lugar chamado Refidim. O nome Refidim significa descanso. É um descanso dentro de uma jornada. E a primeira coisa que devemos entender é o papel do deserto. O que tipifica o deserto em nossas vidas, gente? Né? Existe toda uma cultura pentecostal, por exemplo, que tem toda a base de sua teologia formada em deserto. Tanto que de cada hino pentecostal, a cada 10 hinos, 9 fala de deserto. E que Deus vai te tirar do deserto, e que Deus vai te honrar no deserto, e que Deus vai te recuperar no deserto. E se você não sabe... Gente, tá bom. Mas a nossa teologia não pode ser uma teologia baseada no deserto, na derrota, no fracasso, na miséria. De alguma forma parece que os filhos de Deus estão todos destruídos neste mundo. Quando olhamos para esse texto, olhamos uma coisa importante. O deserto de Sim, a palavra Sim significa espinho. Eles paravam no deserto de Sim. Era a primeira parada deles. Saíram de Sim para chegar a Refidim. E da onde saíram é um lugar que a palavra Sim significa espinho ou barro. Ou seja, eles saíram de um processo onde o próprio Deus, como oleiro, estava tratando as vidas deles. Qual é o processo do Pai em nossas vidas? É um processo de oleiro. E o que faz um oleiro? Ele reforma vaso? Não. Deus tem um hábito de reconstruir a vida das pessoas. Deus tem um hábito de, não de restaurar, mas de reconstruir, reformar. E sim, para eles era um lugar de quebra de estrutura, quebra de formato, quebra de modelo, quebra de aparência, quebra de valores. Quando estamos nessa figura como esse deserto que eles saíram de Sim, é este lugar que você diz: por que os meus formatos têm sido destruídos? Porque a vida de alguma maneira não se empenha em me permitir impor uma maneira que vejo as coisas. Porque quando você está nesse deserto, existe todo um tratamento do Pai. E o Pai não te trata como Deus, trata como oleiro. Jeremias foi um dos profetas que escreveu sobre a casa de oleiro. Jeremias 18,6 fala que Israel era como um barro na mão do oleiro. E quando Deus quer trabalhar com você, a primeira coisa que Ele faz é quebrar você. E sabe o que significa quebrar? Significa tornar sua vida em pó. E por quê? Porque Deus não trabalha com matéria inflexível. Deus trabalha com gente que tem estrutura interior de flexibilidade. Deus trabalha com gente que tem coração quebrantado. Deus trabalha com gente que tem a mente aberta para ouvir a sua palavra, aderir a ela e seguir. Deus trabalha com gente que tem espírito ensinável. Deus trabalha com gente que se volta para obedecê-lo e honrá-lo. E sabe, e de alguma maneira parece que Israel estava agora precisando ser totalmente arruinado e destruído. Há momentos que a sua vida é arruinada, mas não é por uma coisa ruim. Quando você se sentir nesse estado arruinado e você entender que está debaixo do propósito do Pai, saiba que essa ruína, ela é uma evidência de reconstrução. E isso está muito bom. Então o primeiro passo é que Deus sempre nos tira da ruína. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele arranca você da ruína. E por que Deus me permite passar pela ruína? Porque a ruína
tem a capacidade de denunciar o seu verdadeiro estado interior. Sabe quando os dois extremos demonstram você? Quando você está bem, você mostra a tua vaidade. Mas quando você está em ruína, meu irmão, você mostra o quanto você é incapaz de fazer alguma coisa por você. O quanto você depende de Deus, das pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos. A ruína é uma coisa boa, porque a ruína nos posiciona em um estado de dependência. E esse primeiro deserto era exatamente essa marca: sair de si, ser arruinado. E ali o povo estava mal, porque não acreditava que Deus havia exposto eles aquilo. E dali então andaram e chegaram a Refidim. E a Refidim significa um lugar de uma parada de descanso. A questão é que o povo não estava descansado. Sabe quando nós procuramos entender os processos de transição? Eu não sei o quanto você ora ou pede para o Pai mudar a sua vida, mas eu acharia importante você saber o que é necessário para que o Pai promova essas mudanças. E a Bíblia nos conta que quando eles chegaram neste lugar, que eram para eles descansar, o povo agitou-se. E por quê? Era um povo que não estava com o espírito adequado ao que Deus queria fazer. Uma coisa que nós devemos entender é que sempre o Pai está provocando uma transição interior dentro das nossas vidas. A questão não é você mudar o teu carro, tua casa, tua aparência, você mudar de maquiagem, você mudar de nome. A questão é se a sua estrutura interior sofre uma transição. Caso contrário, você pode maquiar toda a sua vida. Você pode colocar uma fantasia. E vai chegar a um estado que, se você não tem essa estrutura interior de transição, você nunca vai viver a plenitude do pensamento do Pai para você. Há muitos de nós estamos metidos em transicionar há anos. E se você me perguntar qual é a coisa mais difícil que o ser humano tem em encarar, é a transição. Jacó foi um homem que tentou mudar e transicionar 10 vezes. E todas as vezes que Jacó queria mudar, o sogro dele aumentava o salário dele e dizia: cara, não mude, eu pago para você não mudar. E sabe o que faz o sistema e o mundo com você? Exatamente isso. Todas as vezes que você quer transicionar e interiormente se tornar a qualidade do pensamento de Deus para o seu destino, o mundo, o sistema, pessoas pagam para que você não viva esse processo. Sabe qual é a coisa mais difícil de transicionar? O povo de Israel ficou 40 anos andando em círculo, porque não conseguia transicionar interiormente. Sabe quando as figuras de sua vida se repetem? É porque não há uma transição interior. Porque você olha dizendo: por que Deus novamente está me levando a passar o mesmo problema? E por que novamente eu estou vivendo o que vivi 10 anos atrás? E por que novamente estou passando o que passei 3 anos? Porque não aconteceu uma transição na sua estrutura interior. E por mais que as figuras exteriores de sua vida estão apontadas como novas, não são. Porque a tua essência, a tua substância pessoal não mudou segundo o que Deus quer mudar. Então, quando Deus nos coloca em um lugar de parada, há momentos que quem breca a tua vida não é o diabo. Você pode orar, jejuar, você vai ficar seco. Há momentos que quem para a tua vida é o próprio processo, a engenharia do propósito de Deus e a resistência pessoal da tua natureza. Então eles chegaram a um lugar de parada e que Deus provocava uma transição interna. Não podemos orar para que Deus mude o nosso estado nessa cidade se a nossa estrutura não está transicionada. Não podemos orar para que Ele nos dê coisa maiores do que podemos sustentar, carregar, qualificar. Não podemos.
Então temos que trabalhar com consciência de medida, o que somos e o que podemos ter. O que somos e o que podemos administrar. O que somos e o que podemos alcançar. O que somos e o que não vamos arruinar. Porque quando você tem algo maior do que a tua estrutura interior, você arruina, estraga, destrói. Porque você não tem atributos internos para qualificar, honrar aquilo que Deus te entregou. Estamos juntos? Sim. Ok? Então essa é a primeira coisa, é entender que nenhuma transição é completa se não alteramos a estrutura interna de interpretação e produtividade das coisas exteriores. Não é. A transição não é completa se nós não alteramos estas estruturas. Você está há anos orando para Deus mudar coisas na tua vida e tudo que Ele pede é mude a tua estrutura. Mude a tua estrutura de pensamento, cara. Mude a tua estrutura de sentimento. Mude a sua estrutura de valores. Mude a sua estrutura de interpretação. Mude a sua estrutura espiritual. O segundo passo é que, sabe, as paradas também são tempos de exames e reparos em nossas vidas. Fale ao seu irmão, você está parado? Para fazer um exame e um reparo. Sabe, é duro quando você diz, por que a minha vida trava? E quando a sua vida trava, você não consegue se autoexaminar e nem tampouco reparar. Porque é sinal que você cai num véu de mentira e que você engana a si mesmo. Estou preparando alguns estudos sobre engano, e a pior coisa é entender que o engano sai de dentro da gente. E porque nós misturamos verdades com mentiras e fazemos uma salada de fruta, e isso se transforma em um grande engano interior. E que usamos para o diabo, para Deus, para as pessoas, para tudo. Mas não nos damos conta. Por isso, a primeira coisa, eu não posso reparar sem examinar. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu tenho que descobrir como está o meu estado interior. Eu preciso entender que tipo de gente eu faço parte. Se eu sou um tipo perverso, se eu sou um tipo bom, se eu sou um tipo político, se eu sou um tipo flexível, se eu sou um tipo negociável, se eu sou um tipo quebrantado. Eu preciso fazer exames e reparos. E porque você pode passar anos da tua vida que você está orando pelo mesmo tema e Deus diz, ei, faça um exame, faça uma análise de quem você é. Faça uma análise. Eu não sei se você vai suportar se descobrir, denunciar a você mesmo e ver quão feio você é fora do propósito, dos valores e dos atributos de Deus para a sua vida. Mas eu gostaria de dizer que tempo é esse? É tempo de exame. Por que Deus para a comunidade? Por que adianta a gente crescer se não fazemos exame, gente? É tempo de examinar nossas casas, trabalhos, coração, família, ministério, valores e fazer reparos. Diga para o seu irmão, você só pode seguir se reparar. Se você não fizer um reparo, uma correção, a tua vida vai quebrar. Tua vida vai falir. É semelhante a um carro que não não passa por reparo. Gente, me deu um nome, qual é o nome daquele negócio lá? Revisão. É um carro que você não leva para revisão. Um dia, não é a pastilha de freio que quebra, é a corrente dentada que quebra e trava o motor e arrebenta tudo. E porque não fez nunca reparos. Existem pessoas que só param com extremos, porque nunca fizeram reparos. E dentro do processo e do propósito de Deus, existem estações de reparo. Existem tempos de paradas. E Rede Finha é uma dessas. E que Deus diz para o povo, parem.
porque aqui é um lugar de descanso e reparo. E o povo estava acelerado, estavam totalmente contrário ao processo do que Deus estava trabalhando no presente. Eu não posso ir além do que Deus está trabalhando, gente. Eu não posso me mover muito mais além do que o Pai pensa para a minha porção de hoje. E em terceiro lugar, precisamos produzir um espírito novo, que trabalhe de forma progressiva e avance dentro da vontade do Pai, que Ele está produzindo no mundo. Então, vamos entender. Se eu não faço o reparo, eu não tenho como produzir um espírito adequado. A questão não é um ambiente que Deus te colocou. É se você está com o espírito adequado ao que Deus está trabalhando. Se você está com o espírito adequado ao tempo que Deus te colocou. Porque você pode estar no tempo de Deus e com um espírito inadequado. O tempo é de Deus. As estruturas são de Deus, os recursos são de Deus, mas o teu espírito está contrário à vontade dele. E quando você não tem um espírito que está alinhado com tempo, forma e modo e lugar, você não desfruta dos recursos do lugar que Deus te colocou. Porque para que você possa desfrutar dos recursos e possibilidades do lugar que Deus te colocou, você precisa ter um espírito adequado para o tempo e lugar. Por isso o povo vivia conflito, uma guerra. E pessoas que estão nesse estado não ouvem a ele. É? E sabe o que o povo fez? Os conflitos que foram... Deixa só um pouquinho aqui. Ô, amigo, por favor. Só levanta aqui. A toalha. Ok. Sabe o que o povo fez? Começou a agitar-se. Né? Totalmente, né? Começou a agitar. Totalmente. Por quê? Por falta que o Espírito não descansou. Não fez um reparo. Se você dizer, Wilson, que tempo é esse? Estamos vivendo um tempo de denúncia de coisas que não funcionam. Como nunca antes tivemos em todas as nossas vidas. Eu diria quase que estamos fechados para balanço. Não é? Há um tempo que está fechado para balanço. Você quer criar um novo e não consegue. Você quer impor. Por que Deus fecha para balanço e repara? Porque eu quero que você seja efetivo no meu propósito. Eu quero que você seja inteiro. Eu quero que a tua vida tenha sentido de ser e não tenha uma jornada infrutífera e dividida. E sabe por quê? Uma vida dividida, um coração, um espírito dividido não produz nada diante de Deus. Deus não trabalha com pessoas em conflitos. A palavra ansiedade vem de uma palavra grega chamada merina. A palavra merina significa estar dividido ao meio. E uma pessoa que está dividida ao meio não consegue ouvir Deus. Não consegue ver Deus. Não consegue se mover com Ele. Então o povo agora estava agitado e era o tempo do povo estar calmo. Porque Deus havia criado um lugar de descanso. A questão é que quando o meu espírito não está adequado, está contrário ao que ele pensa, o que vou fazer? Diz que o povo começou a produzir uma coisa, murmuração. Sabe como a murmuração é produzida em nossa vida? Pela aflição. Sabe o que gera aflição na tua vida? Tentação. Se você está aflito, você se torna um tentador. E por quê? Porque você conflita contra a vontade do governo de Deus e o governo de Deus. O que é murmurar? É negar uma possibilidade, um atributo, um poder, uma condição. O que é murmurar? É estar em uma postura de incredulidade. O que é incredulidade? É não crer que aquilo seja possível acontecer. É estar contra o próprio Deus. O que é incredulidade? Não é mais lutar contra um homem. É lutar contra o destino que Deus traçou para a tua vida. A incredulidade cai nesse conceito. Quando você é incrédulo, você não crê que Deus seja suficiente de concluir aquilo que Ele te disse que poderia ser tua história. Então o povo começou a produzir murmuração, porque estavam agitados e conflitados.
Eu tenho medo quando o povo se agita, porque quando você se agita muito, você conflita. Então qual é a vontade do Pai? O povo chegou para Moisés e começou a entrar em um momento terrível. Em primeiro lugar, eles começaram a contender contra o lugar que o Senhor havia, que os colocou, contra o Espírito que estava dirigindo a vida deles. Eles começaram a desacreditar na autoridade concedida para Moisés a administrar o seu propósito no mundo, a lutar contra a sua liderança. Quando você está em conflito, você luta contra todas as linhas de governo que equilibram as suas vidas. Por isso, quando você está em conflito, você briga com teu pai, com tua mãe, com tua mulher, com teu marido, com o político, com qualquer coisa. Toda linha de governo vai entrar em debate direto. Sabe? Então o conflito gera isso, quebrar linhas de governo. O conflito gera isso, romper linhas que sustentam o equilíbrio da tua vida. E quando eu estou em conflito, eu estou nesse estado. Em espanhol dizíamos bloqueado, né? Mas eu estou retado assim, nessa forma. Então qual é hoje o nosso maior desafio? É saber que estamos carregando uma palavra. Estamos fazendo uma jornada. E o que é a jornada? É fazer um caminho e ter o propósito de chegar até o fim. Isso é uma jornada. É não ficar no meio do caminho dentro do que Deus disse que tem que ser a sua vida. É não ser daqueles que se retrocedem, porque Deus não tem prazer daqueles que retrocedem. E eles começaram a pressionar Moisés, dizendo: e aí, cara, vamos morrer? Dá um jeito aí pra gente. Você não é o cara? Tira a água da pedra, faz alguma coisa. Vamos morrer de sede? O Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui? E o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, vá até a pedra e bata na pedra e sai água. E nos diz que Moisés, ele bateu na pedra, deu água para o povo, e o povo estava feliz. E então o Senhor disse que eles tiveram o poder de transformar o nome daquele lugar, de Edifim para Massaberibá. Sabe, a palavra massa vem da palavra que significa tentação. Você disse: eu posso converter os ambientes que Deus me colocou e as oportunidades que Deus me deu em outras coisas? Sim. Eu tenho que tomar cuidado, porque o meu conflito pode converter as estações do propósito de Deus. Eles converteram descanso em tentação. Eles converteram o reparo em aflição. Então hoje é entender que dentro do propósito de Deus, o que nós estamos reparando, o que nós estamos convertendo para negativo. Eu gostaria de dizer a vocês que hoje estamos em Refidim. Descanso é um lugar onde a tua alma se deleita e o teu espírito é ativado dentro do propósito de Deus. Descanso é um lugar espiritual. Descanso não é apenas você jogar o seu corpo numa cama. Não trata-se disso. Trata-se de um estado de renovo de espírito, e que a força desse espírito traga vigor ao seu físico, e o seu físico ative coisas novas nesse mundo. Isso está em um lugar de descanso com Deus. Eu acredito que essa comunidade está sendo desafiada a acessar esse lugar. E a acessar não mais religiosamente, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não trata-se disso. Trata-se sobre ter entendimento. Por que Deus te colocou onde te colocou? E como Deus te colocou? E o que Ele quer que você descanse? E o que Ele quer que o seu espírito traga para o físico? O povo carregava uma palavra, mas converteu essa palavra. Eles conseguiram fazer isso, converter um lugar de gozo e descanso em um lugar de tentação e contenda. Refidim é gozo e descanso. Gozo no seu espírito, descanso na sua alma, vigor no seu físico. Quando você está neste lugar com Deus, você traz uma revelação espiritual e sai deste lugar não sem direção, mas com clareza para que destino você deve seguir e andar. Estamos dentro de um propósito dele, é tempo de jornada.
Não é tempo mais de andar sem direção. É tempo de fazer jornada. Você tem um caminho a seguir. Você precisa ter clareza de destino, clareza de existência, clareza de propósito. Saber com quem você gasta cada dia de tua vida, teu dinheiro, tua idade, tua família, teu tempo. E se não fazemos isso, somos estúpidos demais. Por isso diz que o povo murmurou. E veio um juízo depois da provisão. Embora houve água, houve juízo. Sabe, eu não sei como muitos de vocês estão, mas eu gostaria de desafiá-la essa manhã. Nós vamos terminar essa palavra outro dia, tem outra segunda parte dela. Porque eles fizeram isso por 2 vezes. A primeira vez, pressionaram a Moisés para produzir algo que ele não podia. Sabe, a gente sempre está atrás assim desse tipo de liderança. O povo sempre está atrás de uma liderança que possa tirar água da pedra. E esqueça isso, né? Aqui não existe ninguém que possa tirar água da pedra. Somente o Pai pode produzir isso. O Pai tem a capacidade de fazer isso. Ele tem a capacidade de fazer o impossível. Se está em Refidim, Ele tira a água da pedra. Ele traz recursos que você não pode produzir, mas que esses recursos devem atender uma caminhada. Quando você vive propósito, todos os recursos que Deus te entrega é para que você avance nessa jornada de propósito. Não é apenas para soltar fogos, um lazer, fazer churrasquinho. É mais que isso. Quantos têm uma palavra dele? Quantos carregam essa palavra? Quantos creem nela? Eu quero desafiar você para orarmos essa palavra e profetizarmos. Dizer a Deus, eu quero fazer reparo. Descanso, exame e reparo. Eu quero pôr em ordem, para que você possa me dar o próximo passo do que eu tenho que fazer, do próximo passo do que eu tenho que construir. Precisamos formar isso. Acredita isso? Feche os seus olhos. Fale com ele esta manhã. Você veio aqui para dizer, Pai, vamos chegar a Refidim. Refidim é um lugar de descanso. Vai orando esta manhã e falando com ele. Você quer ter entendimento.